Acabamos de assistir ao debate entre Donald Trump e Kamala Harris, e o que marcou o debate foi a cara, a face, a expressão de Kamala Harris, que virou meme. Ela ficou o tempo todo fazendo uma cara de deboche, como se ela fosse linda, não é? Nós vemos aí, printada a imagem de Kamala Harris olhando para Donald Trump como se, né? Tudo que ele estava falando era algo que a afetasse de maneira tão, né, significativa que ela ficava, ai meu Deus, enfim. Então nós temos aí uma Kamala que foi para o debate com a postura de pombo, né, peitudo, conforme nós pudemos assistir às suas expressões e caras e bocas, né? Donald Trump olhando para a câmera, sempre focado quando respondia às questões, e quando a Kamala falava, ele continuava olhando para a câmera, tá certo? A fim de olhar para, eventualmente, o telespectador, enfim. Então, buscando uma certa proximidade do telespectador, já a Kamala Harris não. Ela estava, em boa medida, tentando passar uma mensagem de superior, como se o Trump fosse um nojo, né? E, enfim, tá certo? O detalhe é que houve um dos momentos do debate envolvendo a questão pessoal a respeito dela ser negra. Me diga se essa mulher é negra, gente. Vamos combinar, né? Por mais que se discuta toda a questão da pauta dos negros ou dos pretos, mesmo no Brasil, a Kamala Harris, né? Desculpa, o pessoal está inventando demais essa história. Veja só, aqui então o primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Um ponto alto do debate foi quando ela disse que não era nem o Biden e mais ainda, que ela era candidata e o Trump talvez não estava percebendo, não é? Porque em vários momentos o Trump fez menção ao Biden, porque o governo Biden, e ela fala, não, eu não sou o Biden, perfeito? Então foi um ponto alto para Kamala Harris, embora ela seja parte do governo Joe Biden. Isso é um ponto importante, né? Ela é parte, uma vez que ela é vice-presidente. E todas as promessas delas, em boa medida, caem por terra à medida que o Trump fala, pera lá, mas se você ainda é governo, você é vice-presidente, por que você não faz tais coisas que você promete fazer, tá certo? Por sua vez, não é? Ela falou sobre a questão pessoal do Trump e as acusações ali envolvendo a justiça, mas esse não foi a tônica do debate, não é? Houve vários assuntos importantes que nós vamos observar aqui sobre o que eles falaram. Mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Mais ainda, você que quer aprender, ficar mais inteligente, compreender tudo que ocorre na política, nas questões da geopolítica, venha para a comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo, para você ter debates amplos e aprofundados a respeito dos temas de geopolítica, tá? Pessoal, então, voltando aí, os temas abordados ali no decurso do debate foram, na sequência, economia, Roe versus Wade, migração, fracking, Israel e Ucrânia. São assuntos importantes do cenário da política internacional que foram abordados no contexto aí do debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Um outro ponto interessante ainda foi quando ela vai criticar o Trump e fala, não, eu nunca faria isso, mas eu vou pedir a você que vá ao comício do Trump, enfim. Ou seja, certamente a campanha do Trump vai utilizar esta fala da Kamala Harris para recortar, enfim, os cortes estão em alta no Brasil, né? Para mostrar que a própria Kamala sugere que se vá aos comícios de Donald Trump, enfim, né? E aí o Trump fala que ninguém vá ao comício dela porque ela não é interessante para ninguém, coisa do gênero, né? Mas assim, convenhamos que Donald Trump tem uma popularidade gigante, assim, no contexto da eleição dos Estados Unidos, no contexto da política americana. Ele teve 76 milhões de votos em 2020, não é? Goste-se ou não do Trump, a questão nem é essa. A questão é que talvez, né, a mais importante figura política dos Estados Unidos hoje, né? Donald Trump então vai vencer? Não. Tem a questão importante nos Estados Unidos que se refere ao voto eleitoral, né? Então o fato de nós termos o voto eleitoral faz com que Donald Trump possa não ser eleito, tudo bem? Uma vez que nós temos a questão do voto eleitoral, do colégio eleitoral, no caso ali, cada estado e os delegados, enfim, tá certo? Aliás, são 6 ou 7 estados que vão definir essa eleição, conforme sabemos, não é? Os tais swing states,
que nós já analisamos aqui e vamos analisar até o dia da campanha, tá certo? Economia foi o debate ali, uma acusação de que a economia do governo Trump, isso e aquilo. Só que assim, a economia do governo Trump caminhava bem até o advento de 2020, em especial meados de 2020, quando começou toda a discussão de ficar em casa e assim por diante, não é? Então, a economia dos Estados Unidos não pode ser analisada, ou de qualquer outra região do mundo, sem considerar a questão de 2020 e toda a discussão da saúde, a Organização Mundial da Saúde, etc, tá bom? Então, bem, fato é que a economia norte-americana caminhava melhor até, né? Mas quando veio a questão de 2020, a economia americana começou a ter alguns problemas, tá certo? Esse é um ponto importante. Donald Trump fez um corte imposto bastante significativo, incisivo e tal, e a economia americana estava, de certa maneira, indo bem, não é? Lembrando que Trump governou 2017, 18, 19, tá certo? Foram 3 anos ali de melhoria da economia dos Estados Unidos em boa medida, não é? Aí veio 2020 e reverteu em boa parte o trabalho que o governo americano estava fazendo, não é? Justamente, inclusive, o governo americano buscando no contexto de Donald Trump comprar uma briga de modo mais incisivo contra a China, sob uma perspectiva de nacionalismo, conforme nós sabemos, tá certo? Enfim. Agora, sobre o governo Biden, a gente tem inflação de maneira bastante considerável, a Hillary vai falar que é culpa do próprio governo Trump, enfim, né? Mas o fato é que nós temos uma economia norte-americana cuja inflação tem destruído um pouco a qualidade de vida do cidadão norte-americano. E o Trump fala que o cidadão, em algumas regiões, está comendo cachorro, gato, alguma coisa assim, né? Exagerou um pouco, né? Vamos combinar. Aliás, no último debate do Donald Trump com Biden, o Trump falou que os Estados Unidos estavam se transformando em um país de terceiro mundo, né? É que ele não conhece o Brasil, né? Vamos combinar assim, certo? Enfim, então houve debate sobre economia. Depois, a questão envolvendo Roe versus Wade, que diz respeito ao assassinato ou não é, de bebês intrauterino, tá certo? Esse é o ponto, tudo bom? Roe versus Wade vai permitir com que tal prática seja adotada em todos os Estados Unidos. Nós tivemos a reversão disso em 2023, tá certo? E aqui esse mapa mostrando para nós os lugares onde cada estado vai lidar com essa questão, não é? Onde os estados na cor vermelha, e você tem os estados, por exemplo, de Oklahoma, do Texas, tá certo? Mississippi, Arkansas, enfim, estados, inclusive, onde o Partido Republicano geralmente vence, né? É muito curioso isso. O partido mais conservador norte-americano vence, geralmente, não é? Tem vitória, geralmente, nesses estados onde não é permitida a prática do, como nós vamos dizer, né, gente? Do extermínio de bebês intrauterinos. Esse é um ponto, né? Certo? Na cor azul aí, estados onde é permitido, enfim, não é? O Trump acusa a Kamala Harris de que não, vocês querem tal prática até o 9º mês de gestação. Em muitos casos querem a prática até após o nascimento da criança, certo? Agora, né, nós temos também uma coisa muito importante, né, gente? Uma coisa muito importante. Quando o Kamala Harris fala que é direito do corpo da mulher e coisa do gênero, e o seguinte, né? Ela cita lá que as mães saem de um estado para outro para fazer tal prática. A questão é, se a prática do assassinato intrauterino, tá certo? Né? Permitido até o 10º mês de gestação, até a 16ª semana de gestação, né? E no outro estado é permitido até a 12ª semana de gestação, significa então que é vida em um estado e não é vida no outro? É isso? Né? Enfim, então ficou clara ali a postura de Donald Trump e de Kamala Harris a respeito deste tema. Segundo Trump, cada estado tem que ter uma lei que define, não é, conforme cada estado, tá certo? O que precede Roe versus Wade, o que passou a ser válido, né, válido novamente nos Estados Unidos, tá certo? E Kamala Harris diz que Trump vai reverter isso, não é? E vai impor que os estados não permitam tal prática e assim por diante. Enfim, né? Ficou aí esse debate, essa briga. Bem, outro tema na sequência, muito importante, a questão da migração. Trump foi incisivo na questão da migração novamente, não trouxe muitas novidades, exceto
dizer que é culpa lá da Kamala Harris, os imigrantes ocuparem empregos e a violência aumentar nos Estados Unidos e a questão do aumento do consumo de drogas, né? Então, Donald Trump nesse tema monotemático em alguns momentos, certo? Muitas vezes a questão, o tema não tinha a ver com a migração e o Trump batia nessa tecla de maneira bastante desproporcional, enfim, tentando fazer disso algo de sua campanha. Enfim, não sei até que ponto ele ganhou com isso, né? E outro tema é a questão do fracking, né? A questão do fracking, muito importante. Os Estados Unidos, desde 2015, é o maior país produtor de petróleo do mundo, e boa parte se deve ao fracking, ou seja, a prospecção de petróleo e gás a partir da injeção de água no solo. Nós temos a revolução do xisto em 2007 nos Estados Unidos, fazendo com que eles produzam, a partir do fracking, uma enorme quantidade de óleo, gás, petróleo, enfim, tá certo? Especialmente na Virgínia Ocidental, na Pensilvânia, em Ohio, onde é descoberto grande quantidade do xisto betuminoso importante nos Estados Unidos. E a prática do fracking, você injeta água no solo, na estrutura rochosa sedimentar, por diferença de densidade o óleo é mais leve, então ele acaba sendo, não é, separado da água, e aí a prospecção, no caso desse material. Isso traz um impacto ambiental bastante considerável, não é? Uma das pautas do governo Biden e mesmo da Kamala Harris é ser contrária à prática do fracking, ok? Ou seja, em decorrência do impacto ambiental, no meio ambiente, enfim, não praticar ali essa prática de prospecção de petróleo, gás, enfim, que é danosa para o solo, para o lençol freático e assim por diante, ok? Esse é um debate que se arrasta nos Estados Unidos já há algum tempo, tá certo? Então esse assunto foi muito marcante aí no debate. Donald Trump é a favor, Kamala Harris, toda a discussão de meio ambiente e tal, tende a ser contrária. Aliás, Donald Trump fala que Kamala Harris volta atrás na sua pauta de ser contrária à exploração de petróleo e gás a partir da técnica de fracking, mas agora ela passou a ser favorável por uma questão meramente eleitoreira, e o Trump fala que em outros 15, 20 casos a Kamala Harris tem voltado atrás, justamente porque ela quer somente ser eleita e depois enganar os Estados Unidos, né, o povo, enfim, tá certo? Outra questão importante envolvendo essa questão da energia é essa, né, aqui, essa questão que envolve o importante oleoduto, gasoduto, que é o chamado Keystone, não é? Que prospecta gás e petróleo no Canadá, em Alberta, por exemplo, você tem uma enorme reserva de petróleo importante, enfim, e a construção desse gasoduto para trazer petróleo aí atravessando o território norte-americano, tá certo? Conforme nós visualizamos nesse mapa, né? Então, uma das coisas que o Biden fez, logo quando assume a presidência nos Estados Unidos, foi não dar continuidade ao projeto aí do Keystone, que é um gasoduto, oleoduto importante, atravessando o território dos Estados Unidos, de norte a sul, até o território do Canadá. Não é? Uma vez, repito, que o Canadá é um importante país com reservas de petróleo. Não é? Aliás, quando o Biden, eleito em 2020, havia muita discussão de que ele perderia o estado da Pensilvânia, justamente porque na Pensilvânia você tem uma importante produção de óleo, né, uma indústria importante petrolífera ligada à exploração de petróleo e gás pela técnica do fracking, tá certo? E o Biden era contra aquela produção, conforme nós mencionamos aqui, não é? E a Câmara não é mais contra hoje, né? Quando ela foi eleita, ela vai continuar com a pauta, sim, de não permitir a exploração do petróleo e do gás a partir do fracking, enfim, tá certo? Bom, e o Biden, com toda essa questão, apesar disso, ele foi eleito na Pensilvânia, né, que é um estado industrial importante, mesmo assim ele foi eleito, e uma das pautas do Biden foi deixar de construir aí esse projeto de sistema de gasodutos e oleodutos, trazendo o petróleo e gás do Canadá para cidades importantes no meio oeste e no território dos Estados Unidos, tá certo? Então a gente visualiza aí o mundo no mapa, né, gente? Aqui sempre trazendo uma análise da geopolítica em cima da cartografia, porque os problemas da geopolítica ocorrem nos estados, na superfície geográfica dos territórios, os problemas de geopolítica. Aqui um mapa trazendo para nós a concentração aí de gás, tá certo? Então nós temos aqui
nesta região nordeste americana, inclusive, a presença, certo, de grandes e importantes reservas de gás, enfim, não é nesta região que você tem a descoberta ali em 2007, não é, conforme eu mencionei, de grandes quantidades de petróleo e gás, não é, no caso ali, sobretudo carvão também, não é, o tal do xisto bituminoso, enfim, tá certo? Bem, os outros temas do debate envolvem muito a questão internacional, não é, a questão de Israel. Trump afirma que Kamala Harris, se for eleita, Israel não vai existir mais nos próximos 2 anos, e segundo Trump, ela é inimiga de Israel e assim por diante, né? Enfim, Kamala Harris fala na criação de 2 estados, e aqui é uma novidade em relação à política externa dos Estados Unidos, é algo que nós não vemos por aí muitas vezes, né? No caso, Kamala Harris está interessada no eleitor eventualmente de origem árabe nos Estados Unidos, ou que flerta com a questão da causa palestina, enfim, não é? E por isso ela se posiciona dessa maneira, mas ao mesmo tempo fala que o Hamas é um grupo terrorista, e etc., e que o Estado de Israel tem que se defender, sim, desse grupo e tal, né? Ao mesmo tempo, Trump diz que ela odeia Israel e, repito, em 2 anos Israel não mais existirá caso ela seja eleita, né? Então, pesada ali a crítica do Trump contra Kamala Harris e mais, né? Recentemente, a coisa de 1 mês e meio, não é? Nós tivemos que o governo ali, certo? O Benjamin Netanyahu, ele foi para os Estados Unidos, discursou e tal, e a Kamala Harris não estava disposta a encontrar com o Benjamin Netanyahu, e o Trump disse isso. Agora, tem um dado curioso, né? O eleitor judeu nos Estados Unidos, ele não vota no Partido Republicano, né? Isso é um ponto importante. Por mais que o Trump tenha sido um governo que tenha uma política pró-Israel de maneira bastante incisiva, né? Conforme nós vimos, a questão de Jerusalém, os acordos de Abraão, enfim, em boa parte, o eleitor judeu nos Estados Unidos, ele tende a ser mais progressista e votar no partido de Kamala Harris, Joe Biden, né, Barack Obama, Bill Clinton, enfim, né, esse é um dado curioso. Agora, o eleitor evangélico, muitas vezes que é mais biblicista e vê que Israel é o povo bíblico, enfim, esse eleitor ele tende sim a votar no Trump, em especial quando se defende Israel, o povo escolhido e assim por diante, né? Então tem essa divisão dentro da realidade política dos Estados Unidos, tá certo? Enfim, então houve esse debate aí, sem se dar uma solução de qual seria a solução, não é, para os conflitos. A solução que a Kamala trouxe de novidade é a questão da possível criação de 2 estados, certo? Agora, sobre a questão de Ucrânia, enfim, também foi discutido isso. Donald Trump diz que a guerra acabaria em poucas horas se ele fosse eleito. Ele diz que o governo norte-americano é fraco, que não é respeitado. Se ele fosse presidente, não teria guerra na Ucrânia. Se ele fosse presidente, não é a guerra em Israel, enfim. Tudo bem? A Kamala Harris diz que não, que Donald Trump é amigo dos ditadores e tal, e que os ditadores têm saudade dele, e os governos que ela visita são governos que dão risada do Donald Trump, enfim, ficou nessa acusação, né? Mas aí o Donald Trump teve um ponto altíssimo nesse momento, quando ele vai falar que, para lá, mas recentemente o Putin diz que prefere que Kamala Harris seja eleita candidata, né, eleita presidente, e não Donald Trump, né, porque o governo Trump impôs muitas sanções aos Estados Unidos, à Rússia no caso, né, então, olha que coisa, né, e aí o Trump fala, não, mas para lá, o Putin quer que você ganhe, não eu, né, e aí como fica, certo? E realmente, justamente por conta da questão das sanções, enfim. E aí ela fala que o Trump é amigo de ditadores, enfim. O fato é, o Trump ele conseguiu colocar na mesa de negociações as 2 Coreias. E ela fala, né, diz como se o Trump estivesse beneficiando a Coreia do Norte, né? E não é verdade, né? A gente viu ali Donald Trump tentando pacificar a relação das Coreias. Foi um movimento importante. A Coreia estava fazendo vários lançamentos de mísseis sobre o território do Japão, enfim, né? Foi um movimento importante na minha interpretação, né? De certa maneira estabilizando ou tentando estabilizar aquela localidade. Ao mesmo tempo, Trump critica de modo incisivo a questão do Afeganistão, né? Porém, a gente assistiu
que o governo Trump fez acordo com o Talibã, não é? A Kamala Harris criticou isso, inclusive, não é? Com razão, porque realmente houve uma tentativa do Trump, que segundo a Kamala Harris foi um acordo fraco dos Estados Unidos com o Talibã, enfim, e mesmo o Trump prometia tirar os Estados Unidos do território Afeganistão, e é verdade, e o Trump não fez, o Biden fez, não é? Agora, de uma maneira atrapalhada, desastrosa, segundo o Trump, o Biden deu para o Talibã o governo e deu ali a infraestrutura, armamentos que havia dos Estados Unidos no território do Afeganistão, enfim. Né? Então foi esse o debate com algum dos temas aqui abordados com você, tá certo? Claro, com a nossa perspectiva, e que Deus abençoe as crianças desde a concepção. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Conforme eu sempre falo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.